Olá, meu nome é Alexandre Arnold de Araújo, represento o escritório A de Araújo Advogados Associados desde 1993, então, portanto, com bastante experiência. E hoje eu venho tratar de um tema que tem sido bastante interessante, bastante discutido ultimamente. E, novamente, já como disse em vídeos anteriores, designando alguns setores específicos, eu não pretendo aqui fazer uma avaliação técnica da lei, né? A lei, ela, evidentemente, ela vai ter a sua interpretação durante o tempo, durante a vigência dela, vão vir as punições, vão vir as interpretações sobre a lei, sobre se as penalidades são adequadas ou não. Então são termos, e existem termos como DPO, anonimização, isso não é o que nos interessa nessa parte, né, de passar a vocês uma mensagem de como, na verdade, vai ser na prática a implantação da LGPD. Um setor muito interessante, que também tem sido bastante desafiante para a gente, é o setor de clubes, né? Quando eu falo clubes, eu quero falar clubes de futebol, uma tradição brasileira aqui, clubes de futebol da primeira, segunda e terceira divisões, com os quais a gente tem trabalhado, pelo menos com alguns, e clubes recreativos também, como hípicas, círculos militares, pinheiros, só para dar uma ideia do que a gente está falando. E é um setor que precisa realmente se adequar aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por exemplo, vamos começar da forma mais básica, né, do mais normal. O clube precisa de um sócio. O sócio, quando vai ingressar no clube, ele repassa ao clube uma série de dados. Endereço para cobrança, né? CPF, RG, nome da esposa, nome dos filhos, enfim. Passa dados que são tratados hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma específica, né? São dados que têm que ter um tratamento desde a sua coleta até a sua eliminação. Então, esse tratamento de dados, né, que na prática se dá com a contratação de um consultor jurídico junto com uma empresa de alta tecnologia, importante, fazendo um parênteses, que essas duas empresas tenham uma sintonia, né? Nós trabalhamos com uma empresa de alta tecnologia já há bastante tempo, então um complementa o trabalho do outro. Então, voltando ao clube, é importante que, nessa noção básica de ter um sócio novo, esses dados do sócio novo e os dados dos sócios que já eram sócios antes da vigência da Lei de Proteção de Dados, esses dados eles precisam ser monitorados minuto a minuto. Não pode haver qualquer vazamento, não pode haver qualquer infração à LGPD. As multas, como eu disse, são pesadas, né? Elas vão desde 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais, dependendo do dano causado, e mais o bloqueio de dados. Então imagine vocês que um clube utilize de forma errônea, né? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Um clube ele vende a sua base de dados para uma empresa, para uma rede de lojas, que quer utilizar essa base de dados para divulgar sua mercadoria. Se não houver o consentimento do sócio para que isso aconteça, e isso vocês tenham certeza que acontece diariamente, é um desrespeito à LGPD, portanto, se houver uma denúncia, o clube vai ser punido, né? Isso eu estou falando no clube e relativo aos sócios que estão no clube e aqueles que ingressarem. Agora existe uma outra vertente, né? Os dados, por exemplo, dos funcionários dos clubes, eles também são dados pessoais. Eles pertencem ao titular do dado, pertencem ao funcionário do clube. Portanto, eles também têm que ter um tratamento especial. Não pode ter vazamento desses dados, por exemplo, né? Existem uma outra série de descumprimentos que a lei prevê, mas aqui a gente quer tratar realmente na prática de uma forma bastante direta de como é a LGPD. E nos clubes também, a gente pensando agora em clubes que desenvolvem atletas,
como são clubes de futebol, né? Mas eu não me refiro apenas a futebol, pode ser qualquer outra atividade esportiva. Esses clubes eles têm dados sensíveis em sua carteira de atletas, né? Por exemplo, os dados clínicos, os atletas fazem exames clínicos, né? Esses dados são registrados nos clubes, esses dados são utilizados para fazer, por exemplo, a venda de um jogador, a venda de um atleta, né? E para tudo isso tem que ter o consentimento expresso do atleta para que isso aconteça. Evidentemente que é o interesse do atleta, né, de ser negociado eventualmente com algum outro clube europeu, algum outro clube do Brasil, algum clube em que ele se sinta à vontade, mas tem que ter o consentimento expresso para que as informações dele sejam entregues ao interessado, a um terceiro clube que tenha interesse na compra do jogador. Além dos atletas, existe uma categoria de atletas, né, que são os atletas menores de 18 anos. Né? Para esses deve haver, evidentemente, o consentimento do pai ou do responsável legal para que os dados desses menores sejam tratados, sejam circulados, sejam transferidos, sejam coletados. Enfim, sempre deve haver um consentimento específico. É o princípio da especificidade. Para cada dado informado, para cada consentimento, esse consentimento é exclusivo para uma finalidade. Então, o clube, no caso, ele tem que se preparar, por isso que a lei fala em revisão de documentos, em política de governança, em política de boas práticas. Tudo isso visa realmente a dar proteção a esses dados e que essas empresas cumpram aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados determina. Lembrando que as multas são pesadas e para esses clubes, além de multas que podem chegar até 50 milhões de reais por infração, portanto, pode haver várias infrações num dia só. Né? Num dia só o clube pode ter algumas infrações. Então essa multa de 50 milhões de reais, que seja, pensando no teto máximo, ela pode chegar a 150 milhões de reais, 200 milhões de reais, enfim, dependendo do tipo de infração e de quantas vezes ela foi praticada. Então, atenção aos dados dos atletas, aos dados dos sócios e aos dados dos atletas menores de idade. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual clube que não foi assediado por uma rede de lojas, por exemplo, ou qual o clube que não procurou uma rede de lojas para vender os seus produtos? Né? Você pega um clube, por exemplo, vamos chamar esse clube de Alexandre Araújo Futebol Clube. Eu tenho a minha marca, né? Eu tenho a camisa que eu vendo, eu tenho a bola com o meu logo, eu tenho uma rede de gol com o meu nome, enfim, eu tenho vários produtos que eu quero divulgar. E eu posso pegar essa base de dados do Araújo Futebol Clube e disponibilizar para uma rede de loja que vende materiais esportivos, por exemplo, né? Para que essa loja trabalhe essa base de dados e ofereça os produtos do Araújo Futebol Clube para pessoas interessadas, para os sócios do clube. Né? Essa é uma prática hoje ilegal, né? A não ser que haja um consentimento formal do sócio, né? Por exemplo, o sócio torcedor. Né? O sócio torcedor. É importante que haja um consentimento desses sócios para que os dados deles sejam transferidos, por exemplo, para uma outra empresa. Então, é muito importante e é muito, como eu disse inicialmente, muito desafiante, né, fazer a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente tem feito, em clubes, tanto clubes de futebol, clubes que formam atletas e clubes recreativos, né, para que haja realmente, na interação do jurídico com a empresa de alta tecnologia, a formatação dessa empresa de acordo com o que a lei determina. Ok? Obrigado por assistir o vídeo, curta a nossa página e se inscreva no canal, por gentileza.